Olá pessoal, tudo bem? Eu acho que todos vocês sabem que o Poder Legislativo no Brasil é composto por duas casas: a Câmara Federal e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados, melhor dizendo, e o Senado Federal. Lá no prédio onde o Oscar Niemeyer desenhou para ser o Palácio Planalto, a gente tem aquelas estruturas que elas são assim, né? A que é assim é o menorzinho é o Senado e a que é assim maior é a Câmara dos Deputados. Mas eu gostaria de perguntar para vocês: vocês sabem exatamente a diferença de um para outro? Elas são as mesmas coisas? É só duas coisas, digamos assim, diferentes que fazem a mesma coisa? Elas são iguais, só trocam o nome? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês 5 diferenças entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Para começarmos, é importante a gente saber de uma coisa: que para uma lei ser aprovada ou para uma proposta de emenda à Constituição ser aprovada, ela precisa ser aprovada nas duas casas, não só em uma. E normalmente, quando é uma proposta de iniciativa popular ou uma proposta de iniciativa do governo, as coisas começam a tramitar pela Câmara e depois vão para o Senado. As coisas só começam a tramitar no Senado se for uma proposta de lei que um senador criou. Que o senador ele propôs, então começa no Senado e depois vai para a Câmara. Senão é sempre o contrário. Bom, mas no dia a dia, porque elas funcionam só como duas casas que têm que votar as proposições ou elas têm funções diferentes? O que diferencia a Câmara dos Deputados do Senado Federal? A primeira coisa que diferencia é o que elas representam. A Câmara dos Deputados, ela representa o povo, pelo menos teoricamente. Então, assim, os estados, eles mandam deputados proporcionalmente ao tamanho de seu povo. Assim, o estado que tem mais população, ele vai eleger mais deputados. E os estados que têm menos, eles vão eleger menos. Por que eu digo na teoria? Porque a Constituição ela estabelece um teto de 70 deputados para um estado só. E um piso de 8 deputados para um estado só. Então, assim, existe estado que eles têm muito pouca população, a população é bem pequenininha, mas mesmo assim eles têm o direito de mandar 8 deputados. Enquanto que existem estados, que o estado de São Paulo que ele é bem maior, ele deveria mandar mais deputados proporcionalmente ao seu povo, mas ele precisa só ter um limite de 70. Então assim, a Câmara, ela representa o povo. Então os deputados eles são proporcionais ao tamanho da população. No caso do Rio Grande do Sul, são 31 deputados federais que a gente elege. Já o Senado, ele representa os estados. Então, cada estado ele vai ter o mesmo peso. Assim, nós elegemos 3 senadores por estado. E não importa quão grande é o estado de São Paulo, de Minas, eles vão ter o mesmo número de senadores do que o estado do Acre, de Roraima, que são estados bem pequenininhos. A segunda diferença entre a Câmara dos Deputados e o Senado é a duração dos mandatos dos parlamentares. Os parlamentares na Câmara eles têm um mandato de 4 anos, que é o mesmo do presidente da República, dos governadores, prefeitos, vereadores e deputados estaduais. Já no Senado, ele é o único cargo eletivo no Brasil que tem 8 anos de duração. Ou seja, os senadores, quando eles se elegem, eles não disputam todas as eleições. Isso faz com que a renovação do Senado ela seja sempre de 1/3 ou de 2/3 e nunca 100%. Já na Câmara, todos, claro que alguns se reelegem, mas os deputados eles têm que reconquistar de 4 em 4 anos os seus mandatos. Isso porque, na teoria, os senadores eles são para ser pessoas mais experientes que os deputados. Por isso eles têm um mandato também maior, porque eles vão dar grande parte da estabilidade do serviço público. Neste princípio também, está embutido uma regra que diferencia o Estado da Câmara, o Senado da Câmara, é que uma pessoa, um cidadão brasileiro, para ser candidato a deputado federal, ele precisa ter no mínimo 21 anos, enquanto que para senador ele precisa ter no mínimo 35 anos. A terceira diferença entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados é que o Senado ele tem algumas competências de aprovar autoridades indicadas pelo presidente da República para fazer algumas coisas. O exemplo mais concreto dessa função do Senado é a aprovação dos ministros do STF. Como a gente sempre vê, cada ministro que é indicado pelo presidente, ele precisa ser sabatinado e aprovado numa votação secreta no Senado. Mas não é só os ministros do STF. Ministros do Tribunal de Contas da União, o chefe e os diretores do Banco Central, o Procurador-Geral da República também. Além disso, os senadores, eles autorizam, ou não, no caso, né, se eles não quiserem, eles não autorizam,
os chefes das missões diplomáticas do Brasil, ou seja, os embaixadores do Brasil em outros lugares. Cada país que vai um embaixador novo, que o governo nomeia, precisa passar pelo Senado esta aprovação. A quarta diferença entre o Senado e a Câmara, ela é parecida com a terceira, no sentido de que o Senado ele tem uma função que a Câmara não tem, que é o quê? Pegar e autorizar que tanto a União quanto estados, o Distrito Federal e municípios possam fazer empréstimos no exterior. Então, cada vez que o município ele quer ir no Banco Mundial, ou no Banco dos BRICS, ou em qualquer instituição financeira do exterior pegar dinheiro, ele precisa de aprovação do Senado. Isso porque, como é fora do Brasil, né, o governo que está pegando o dinheiro ele precisa ser resguardado de certa forma para não ficar pegando dinheiro à toa, para o nome do Brasil não ficar sujo na praça, né? Em outros países o Brasil está devendo e aquele município ou aquele estado fez isso de uma maneira irresponsável. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nenhuma das outras novidades, porque a quinta diferença é uma das coisas mais legais que tem. Já deixou o like? Já se inscreveu? Pois é, por que a quinta é a diferença entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal é uma das mais legais? Por quê? Porque ela está umbilicalmente ligada com a história do Movimento Brasil Livre, que é o processo de impeachment de um presidente, como a gente já teve tanto da Dilma quanto do Collor, mas também de vice-presidente, de ministro ou de outras autoridades públicas. Então vamos lá. A quinta diferença entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados é o papel no processo de impeachment. No caso de um presidente da República, a denúncia, quer dizer, ela precisa ser apresentada na Câmara dos Deputados. E os deputados eles vão aprovar ou não a abertura do processo por 2/3 dos seus membros, ou seja, 342 deputados precisam votar admitindo a abertura do processo. E no Senado, o processo ele vai se desenrolar como um julgamento jurídico mesmo. Se o presidente ele cometeu aquele crime ou não. Então eles vão julgar o mérito da denúncia, condenando o presidente da República por aquele crime e cassando seus direitos políticos. Pelo menos é isso que diz a letra fria da Constituição, que foi atropelada pelo senhor Ricardo Lewandowski no processo de impeachment da Dilma, onde eles cassaram o mandato, mas mantiveram os direitos políticos da pessoa condenada, que se chamava Dilma Vana Rousseff. Mas para além do presidente da República, que a gente já teve 2 processos de impeachment, ainda pode ser processado e julgado com a admissão da Câmara e julgamento do mérito no Senado, o vice-presidente da República ou os ministros de Estado, os que compõem ali o ministério. Outras autoridades, elas podem ser julgadas, mas daí o próprio Senado, ele admite o processo e julga o mérito, sem passar pela Câmara. Que seria uma diferença também entre as duas casas. Nesses casos são os comandantes das Forças Armadas, tanto o Exército quanto a Marinha quanto a Aeronáutica, e também os ministros do STF. Por isso que muitos bolsonaristas eles ficam pedindo o impeachment dos ministros do Supremo direto no Senado, diferente da presidente da República, que começa pela Câmara dos Deputados. Que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like se tu ainda não deixou, se inscreva no meu canal e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo que eu produzo e também fique sabendo dessas diferenças de como funciona o sistema político brasileiro.